vamos meditar no capítulo 42, queria que você abrisse lá comigo, Salmos capítulo 42, no verso de número 1. Salmos 42, verso de número 1. Você encontrou aí? Diga amém. Salmos capítulo 42, verso de número 1, nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti pedindo que Tua palavra seja o nosso guia nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, iluminando a nossa mente, o nosso coração, possamos ouvir a Tua revelação, Pai, a exposição da Tua Escritura Sagrada, pedindo que o Senhor fale conosco, nada mais do que isso, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, para que o Senhor edifique o nosso coração, preencha a nossa existência, ó Pai, e possamos celebrar os benefícios de, ó Pai, estar contigo, ó Deus. Cuide das nossas vidas, fala o nosso coração, perdoa, Pai, os nossos pecados, guardando as nossas vidas nesse momento, guardando a nossa mente nesse momento, para que possamos compreender a Tua mensagem. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho mais fanho do que de costume, né? Corri meio gripado. Mas veja, mais um salmo muito especial que nós temos aqui hoje. E essa série tem sido uma grande oportunidade de a gente aprofundar um pouco mais a nossa experiência cristã, no que diz respeito à nossa devoção a Deus. A gente tem visto que é possível dedicarmos um pouco mais da nossa vida, né? Dedicarmos a nossa vida a uma maior e também uma mais profunda devoção a Deus. E temos visto isso, reconhecendo quem Deus é, o que Ele tem feito por nós e também quem de fato nós somos, né? A nossa ideia para essa série era não só apenas mostrar a possibilidade que eu e você temos de ter uma vida mais profunda, uma devoção a Deus um pouco mais profunda, mas também diagnosticar alguns pontos da nossa vida espiritual, alguns pontos da nossa vida cristã, como anda, né, a nossa vida cristã. Se você não esteve aqui no último domingo, né, se você esteve, vou te relembrar, a gente viu um salmo aqui muito precioso que tratou profundamente da atuação do Evangelho nas nossas vidas. No Salmo 32 que nós lemos, ele nos ensinou a não tentar manter, né, não devemos tentar manter uma vida falsa diante de um verdadeiro Deus, né? É incoerência da nossa parte quando depois de conhecer o verdadeiro Deus, a gente tenta viver uma vida falsa, tentando ser aquilo que a gente não é. E a gente viu a história de Davi, que por quase um ano escondeu o seu pecado, e o que ele encontrou nesse quase um ano foi a mão de Deus o resistindo até que ele confessasse, então voltasse para Deus. Vemos que isso é algo totalmente insensato da nossa parte, né? Impossível da nossa parte, quando a gente
tenta esconder os nossos pecados, ou então busca viver uma vida cristã, uma vida de aparências, se sabemos que temos um Deus perdoador e um Deus que entregou o seu Filho para que eu e você vivêssemos verdadeiramente. Então tentar viver uma vida falsa, escondendo os nossos pecados diante de um Deus que espera de nós uma vida verdadeira, diante de um Deus que é poderoso para nos perdoar, é total insensatez da nossa parte. E a gente viu no final que Davi não somente nos ensinou, né, que isso não é possível, mas também que a gente não deve depender só dos nossos próprios esforços, mas a gente precisa contar com a ajuda de Deus através do Espírito Santo para seguir uma vida de obediência, que ele nos ensina no final do capítulo 32, de que após o perdão há um grande abismo, né, que a gente pode cair ou no legalismo ou na religiosidade, verdade? Mas após o perdão, Davi nos ensina que o caminho é o caminho da obediência direcionado por Cristo Jesus, e agora a gente o serve por amor e por gratidão, não é verdade? Certo? Sabe o que a gente viu hoje? Ele nos ensina também duas coisas. Duas coisas que nós veremos hoje é o seguinte. Primeiro, o anseio de Davi pela presença de Deus e onde eu e você devemos colocar a nossa esperança. As duas coisas que nós vamos ver nesse salmo aqui nessa manhã, que a gente vai ver que esses dois ensinamentos, eles não podem caminhar divorciados um do outro. Preste atenção comigo. Esse salmo vai nos ensinar o desejo de Davi pela presença de Deus e onde eu e você devemos colocar a nossa esperança. Fique atento nisso, para que você não fique perdido aí no meio do caminho. O anseio de Davi pela presença de Deus e onde eu e você devemos colocar a nossa esperança são dois ensinamentos que nós temos nesses salmos. E o interessante que nós vamos ver aqui é que Davi diz que essas duas coisas, esses dois ensinamentos, não podem caminhar separados um do outro. Como que isso acontece? Há muitas pessoas que querem dizer ou dizem por aí que têm esperança em Deus. Eu creio em Deus para diversas coisas. Eu creio em Deus que a vida vai melhorar, que as coisas vão ser assim, assado. Essa é uma boa crença, evidente. É melhor crer em Deus do que qualquer outra coisa, tá ok? Mas não adianta termos esperança em Deus, mas não cultivarmos nenhum anseio pela sua presença. Como é possível crer em alguém que a gente não deseja ter perto? Davi vai nos ensinar que o anseio pela presença de Deus e a nossa esperança posta em Deus, onde devemos colocar a nossa esperança, esses dois ensinamentos não podem caminhar separados. Ou seja, há muitas pessoas que querem contar com aquilo que Deus pode fazer. Elas até querem contar com aquilo que Deus tem poder para fazer. Mas muitas pessoas, e essas mesmas pessoas, muitas vezes, não se comprometem com a presença diária de Deus nas suas vidas. Esses são os dois ensinamentos que nós temos nesse salmo, e no meio há esse problema que Davi nos identifica aqui, porque muitas pessoas elas afirmam que, com as suas atitudes, evidentemente, que não, eu até quero crer em Deus, eu creio em Deus, mas desde que Ele não seja uma presença constante na minha vida, desde que Ele não altere algumas coisas da minha vida que já estão aqui acontecendo, já estão aqui funcionando. Veja, Davi nos ensina que isso não é possível, e mais, não apenas não é possível, mas Davi também vai nos ensinar aqui que só poderemos colocar a nossa esperança em Deus se de fato desejamos a sua presença. Se não desejarmos a presença de Deus, é impraticável. A nossa esperança vai ser um sentimento positivo. A nossa esperança vai ser um sentimento positivo quando as coisas estão indo bem. Porque se não temos a Deus por perto, quando as coisas forem de mal a pior, quando as coisas fugirem daquilo que nós esperamos, a nossa esperança vai se derreter como um gelo nesse calor, como um gelo nesse sol. E veja, estou pontuando algumas coisas com você, antes da gente propriamente entrar no texto. Quando falamos de desejar a presença de Deus, a gente não está falando de manifestações, digamos assim, folclóricas, né, de Deus. Quando a gente fala de desejar a presença de Deus, não está falando de coisas visíveis, né, manifestações visíveis que a gente possa ver. Também não estamos nos referindo apenas, evidente que vai envolver muita disciplina sua, mas não estamos nos referindo apenas ao seu esforço pessoal para alcançar Deus. Essas duas coisas
sozinhas, somente as manifestações visíveis de Deus, ou então somente o nosso esforço pessoal para alcançar Deus, essas duas coisas sozinhas nos levariam somente à religiosidade. Esse desejo, o qual Davi menciona, é um desejo que é plantado por Deus no nosso coração. E nós o buscamos através do Espírito Santo, que então nos impulsiona. De que maneira nós o buscamos? Quando nós nos comprometemos a nossa vida com Ele. Quando nós então oramos para que não simplesmente a nossa vontade se estabeleça, mas para que o nosso coração esteja pronto para a vontade de Deus que se concretizará na nossa vida. Vamos ao texto? Fala comigo no verso 1. Diz assim: como a corça anseia por... Aqui não é aquele carro não, tá? É um animal. Você pensa que é carro. Anseia por ruim, ela foi ruim. Por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Veja, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador. Apenas até o verso 5. Há um pouco de algumas correntes, né, acerca da autoria desse salmo, mas eu sou da corrente de que ele de fato é de Davi. Por mais que você tenha aí um texto em cima da sua Bíblia aí, que o salmo é dos coraitas, mas os coraitas eles viraram uma espécie de guardião dos salmos, né? Então muitos salmos são atribuídos a eles, porque eles guardavam esses salmos para cantarem nas celebrações, não simplesmente porque eles eram os autores, eram líderes da adoração no santuário. Por mais que tivesse acontecido, né, de repente você está se perguntando: poxa, mas e a rebelião lá de Coré, né? Os seus filhos ficaram, praticamente escaparam do julgamento e continuaram como líderes da adoração do santuário. É uma história boa para você estudar depois. Mas a corrente majoritária é que essa autoria desse salmo pertence a Davi, e que o momento em que ele for escrito é o momento em que Saul perseguia Davi. Veja, é muito especial quando você estuda os salmos, porque cada salmo tem uma época específica, alguma coisa estava acontecendo no momento, claro, como grande parte da Bíblia, como toda parte da Bíblia. Mas os salmos foram como diários, né? Davi registrou muitos salmos diante das suas dificuldades, das suas lutas. Por exemplo, o Salmo 32 que nós vimos foi durante após a sua confissão, o profeta Natan. Agora a gente está vendo aqui um salmo que ele escreve, né, que fortes indícios de que ele escreveu durante a perseguição de Saul, e a gente vê aqui ele falando: quando eu poderei retornar à casa de Deus, né? Durante a perseguição, Davi não pôde se apresentar em lugar nenhum, não pôde mais conduzir o povo até o santuário, não podia mais celebrar nenhuma das festas, e isso para ele era uma grande perda, né? Esse tempo ele foi perseguido, impossibilitado de estar nas cerimônias, nos rituais. E se a gente olha para esse salmo, a gente vê que isso fez também até um pouco de oscilação ali na fé de Davi. Ele não sabia muita coisa que estava acontecendo, a sua situação era um pouco desesperadora, e na falta disso tudo, o que a gente vê nesse salmo é que Davi valorizou ainda mais aquilo que ele tinha antes, pelo fato de exatamente não ter acesso. Uma das coisas que eu vejo aqui que é muito impressionante, como eu e você valorizamos algumas coisas depois que nós perdemos. Davi estava impossibilitado, e olhando para a nossa vida hoje, há coisas que se tornam rotineiras na nossa vida e acabam caindo até na normalidade. Já disseram por aí uma vez, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas é algo parecido, né? Que aquilo que você está orando hoje, aquilo que você tem em abundância hoje, pode ser a causa da oração de alguém em qualquer outro lugar. Aquilo que de repente você tem e muitas vezes não valoriza, pode ser o que outras pessoas estão clamando em muitos outros lugares. A verdade é que Davi estava apresentando aqui uma valorização pela ida
ao santuário, pela ida, pela comunhão com os irmãos, estava valorizando aqui a presença de Deus, agora que ele não tem mais acesso a essas coisas. E eu vejo, irmãos, como que Deus usa alguns momentos de escassez na nossa vida para que a gente aprenda a valorizar como algumas coisas são importantes. Parece que quando algumas coisas nos faltam, nós temos a tendência de darmos mais valor, de repente valor que nós nunca demos. E olhando para esse ponto aqui, para essa questão, é por isso que a Bíblia nos orienta a buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Os versos 1 a 5, a gente vê esse anseio de Davi pela presença de Deus, de que era algo realmente valorizado por ele. E agora na ausência, ainda mais. Há um misto de desespero nesse texto que a gente leu. E ele faz uma comparação de uma corça, né? Não é o... Né? Ele faz uma comparação de uma corça. Por que usar esse animal? Esse era um animal que podia farejar água à distância, profundidade. Era um animal inclusive usado para o plantio, né? Botava o bicho lá para farejar, e aonde ele encontrasse mais probabilidade da terra estar úmida, ali o plantio acontecia. Então era um bicho assim desesperado para farejar por águas. Então Davi usa essa comparação, esse animal que a metros de distância podia encontrar, era ávido por encontrar água. Davi compara a sua busca com a desse animal. Veja, Davi está demonstrando aqui para nós, eu quero que você atente para isso, um grande zelo pela casa de Deus e pela presença de Deus. Ele lembrava aqui do tempo que ele costumava ir, né, que ele liderava uma multidão, uma procissão à casa de Deus. Irmãos, veja, os tempos que nós vivemos hoje é de total desapego com compromissos. Ninguém quer se comprometer com nada, a não ser com aquilo que ele de fato realmente deseja. A gente encontrou um bom caminho, que é o caminho da desculpa, da falta de tempo, para aquilo que a gente não quer fazer. Para a gente quer fazer, não tem questão de tempo. O tempo é só um detalhe. Se a gente sai 4 de um lugar e tem que estar lá 4h30, a gente sai 4 e chega lá 15 para as 4 quando a gente quer. Não é assim? A gente deseja, a gente faz. Mas as pessoas não estão dispostas a se comprometerem com nada. E esse caminho que a sociedade vai tomando, não se assuste. Ele começou a se refletir na igreja e hoje está quase que uma doença dentro da igreja. Não se vê muito hoje, não é geral dentro das igrejas, uma prioridade pelo anseio, uma prioridade por desejar de fato a presença de Deus. Veja, geralmente o que a gente vê no meio da igreja do Senhor, não estou falando de uma igreja específica, o que a gente vê é que a busca a Deus geralmente é marcada pelas nossas necessidades. Se as necessidades são grandes, são intensas, então muita busca, muito fervor. Se a vida está ali estabilizada, está tranquila, médio fervor. Se não há nada que falta para você, fervor nenhum. Desejo nenhum. Pergunta que eu me fiz ao estudar esse texto, e que nem eu nem você temos uma resposta imediata para dar, é: se Deus retirar todas as nossas necessidades, continuaríamos buscando Ele? Se de um momento só Deus zerasse todas as nossas preocupações, zerasse todas as nossas necessidades, nos encontraríamos aqui novamente no próximo domingo? Buscaríamos a Deus com o mesmo fervor? Veja, eu não quero que você se sinta mal com essas perguntas, eu quero que você faça um real diagnóstico na sua vida. Se os seus maiores problemas desaparecessem,
Deus seria ainda uma prioridade para nós? Não se vê. Quando se vê muito pouco zelo pela presença de Deus. Os programas da igreja que priorizam o crescimento pessoal, que priorizam a edificação da igreja, os programas da igreja que priorizam a presença de Deus são os menos frequentados. E a gente pode arrumar diversas desculpas. A gente pode culpar a violência, o horário, o nosso tempo. A gente pode culpar que a gente não tem tempo com a nossa família e tal dia é o único dia que nós temos. A gente pode culpar qualquer coisa. Mas por mais que você não frequente naquele dia, eu realmente não pude. Meu tempo, a violência, a falta de segurança. Eu não pude comparar. É evidente, irmãos, que não significa que só um programa da igreja, né, é suficiente para você manifestar uma busca real, intensa por Deus. É evidente que você tem muito trabalho a fazer sozinho, mas quando a gente olha para os programas da igreja, percebendo a dedicação, a frequência, a assiduidade, a gente faz um panorama, a gente faz um relatório. Por mais que você não pôde vir naquele programa, não pôde estar presente naquele local, não pôde manifestar de maneira comunitária o seu desejo pela presença de Deus, a pergunta é: então você fez isso então na sua casa, no mesmo horário? Então você tem feito isso continuamente na sua semana? Esse não é um problema para você? Então há zelo. Falta zelo pela presença de Deus. Porque cremos que a salvação não depende de nós, a gente acredita que não há mais nada a fazer para que Deus esteja conosco. Um outro grande problema que Davi aponta é o seu zelo pela igreja do Senhor. Esse é um resultado óbvio. Se não há zelo pela presença de Deus, não haverá zelo pela sua casa. É evidente que acreditamos que Deus não mora aqui. É evidente que acreditamos que Deus não está nessas paredes. Que quando isso daqui fecha, quando todo mundo vai embora, a casa de Deus vai embora junto. Ela não fica aqui. Não há nada místico aqui para nós. A gente sabe disso. Quando eu estou falando da igreja, da casa de Deus, não estou falando do prédio, né, da instituição, do CNPJ. Estou falando disso aqui, dessa reunião hoje. A igreja do Senhor está aqui reunida. Falta zelo pela igreja. O que mais se vê por aí nas redes sociais são os cristãos atacando a própria igreja. Gente, inclusive, dizendo que não precisa da igreja para servir a Deus. Ele agora evoluiu, né? Ele agora está uma pessoa correta, perfeita. Ele não precisa mais da reunião dos imperfeitos. Eu fico imaginando o nível de espiritualidade dessa pessoa, porque nem Deus abriu mão da sua igreja, mas Ele abriu. Parabéns. Espero segurar no seu vestido na hora que você subir. Não é verdade? E tem que ir junto com esse pessoal. No entanto, essa igreja que realmente não é perfeita, que vemos muitos dos seus defeitos, foi por essa igreja que Cristo morreu. Foi por essa igreja que Cristo se entregou. Ou Jesus foi enganado. O noivo foi enganado. Não sabia que a noiva que o esperava era isso. Foi essa igreja que morreu. E a gente vai desenvolvendo, veja, pela falta de zelo pela igreja, a gente vai desenvolvendo uma cultura muito prejudicial. As pessoas querem chegar na igreja, encontrar uma igreja limpa, querem encontrar uma igreja cheirosa, um bom louvor, um bom serviço com crianças, se tiver estacionamento, melhor ainda, uma experiência muito confortável aos domingos, que a gente tenha uma boa experiência religiosa no domingo. Caso contrário, para mim, pastor, é muito simples, eu só mudo de igreja, procuro uma que tenha. Existem muitas áreas da igreja que pessoas serão abençoadas quando você se dispor a ajudar também. E
A gente não deve criticar quem vê os problemas da igreja. A gente deve criticar quem vê os problemas da igreja e não faz nada. Porque se você vê um problema da igreja, procure solucioná-lo. Procure ajuda para resolvê-lo. Pode você ser o famoso engenheiro das obras prontas. Então veja, porque falta anseio e desejo pela presença de Deus, nós reduzimos a nossa vida com Deus. O anseio da nossa vida, que deveria ser por muito mais de Deus, nós reduzimos a nossa vida cristã a uma boa experiência religiosa no domingo. Então, se a gente teve um bom encontro, as pessoas receberam bem, teve café da manhã, o ambiente é até confortável, a gente teve um bom louvor, as crianças saíram da minha frente, eu pude ouvir bem, não é? Graças a Deus, 2 horas de liberdade na semana, 1h30 de liberdade na semana sem as crianças, a gente pensa desse jeito, não é? Então, eu tive uma boa experiência no domingo. Está ok para mim, está tranquilo, está ótimo. Vamos agora viver a semana como se Deus só existisse no domingo seguinte. Senhor, obrigado. Eu estou marcado novamente, agenda aí que eu agendo aqui. Domingo que vem, nós estamos juntos novamente. Que experiência cristã é essa? Será que o nosso anseio por Deus, o nosso desejo por Deus, o nosso zelo pela igreja se assemelham, ou pelo menos chegam perto do que Davi relata aqui? Como eu e você, irmãos, vamos desenvolver uma vida de maior devoção a Deus se de fato a gente nem deseja isso? Estou falando ali, mas eu não quero isso, eu nem quero ser tão religioso assim. Ninguém está falando sobre religião. Se esse não é um desejo nosso, dificilmente chegaremos lá. No verso 5, então, Davi confronta a si mesmo e se admoesta a ele não ficar abatido, mas então colocar a sua confiança no Senhor. Mas como? Vamos colocar a nossa confiança no Senhor se nós geralmente só o procuramos em último caso? Não tem mais ninguém aí que pode resolver isso, não? Não tem. Não tem mais ninguém aí que eu possa colocar a minha confiança? Não. Então vamos orar. Então vamos pedir a Deus. Olha o verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, orgulho das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi nos demonstra que não é possível ter esperança em Deus e ao mesmo tempo não ter anseio pela sua presença. Não é possível manter esperança em nosso coração se a nossa devoção a Deus está fora das nossas prioridades. Como nós vamos manter esperança em Deus se no nosso coração Deus não é uma prioridade? Deus é uma carta para ser utilizada em último caso apenas. Davi então faz uma convocação à sua própria vida. Davi não está falando com ninguém aqui. Ele diz,
Ponha a sua esperança em Deus. Por isso de ti me lembro, Deus que me dá vida. Então Davi aponta para nós que é loucura da nossa parte quando a gente tenta desenvolver uma vida sem desejar por Deus. É loucura da nossa parte quando a gente tenta viver um cristianismo desassociado, divorciado de quem Deus é. É loucura da nossa parte quando a gente cumpre algum ritual, alguma celebração da igreja, quando a gente pensa que está fazendo alguma coisa para Deus, quando na verdade Deus é que está fazendo tudo por nós. Só no Senhor encontraremos consolo, diz Davi. Davi então relembra das suas memórias, relembra da natureza. Davi diz que as suas lágrimas eram que o alimentavam. Mas nem na natureza, nem nas suas memórias, nem no seu passado, nem remoendo ou alimentando a sua tristeza, nada disso resolveu para ele. As esperanças de Davi tinham sido despedaçadas. Suas orações eram lágrimas. Seus inimigos zombavam dele. Essa era uma maneira dos inimigos zombarem daqueles que acreditavam em Deus. Eles perguntavam: onde está o seu Deus? Falaram para Jesus isso? Onde está o seu Deus agora? Os inimigos zombavam dele, seus sentimentos estavam totalmente confusos. Mas Davi tinha uma certeza no seu coração: Deus ainda estava assentado no trono, reinando. Essa é a grande questão que às vezes a gente não se dá conta. Que a gente procura ajuda em muitos lugares. Que a gente acredita que pode resolver muitas coisas. Que a gente acha que pode viver a nossa vida independente do desejo por Deus. A gente acha que consegue desenvolver a nossa vida independente dos princípios que Deus tem. Quando na verdade a gente está tentando dar uma volta na nossa própria vida. Porque Deus está reinando no seu trono independente do que está acontecendo à nossa volta. Essa era uma promessa de Deus na sua aliança. Davi então toma a sábia decisão de se lembrar que Deus ainda reinava. Veja, essa lembrança precisa estar firme no nosso coração. Será que você tem exata consciência de que Deus está reinando? Será que você tem exata consciência de que Deus está no seu trono e nada fugiu do seu controle? Será que tem essa consciência? Será que você tem essa consciência? Porque se você está tentando viver a sua vida sozinho, parece que você não tem essa consciência. Nada foge do seu controle. Nada foge do seu domínio. A nossa vida, uma promessa que nós temos em Isaías, a nossa vida está continuamente guardada diante dele. A palavra de Deus diz que na palma das suas mãos a nossa vida está guardada. E isso não é que a mão de Deus é grande. Eu já vi gente dizendo: você está vendo como a mão de Deus é grande para guardar todo mundo? Isso não é a interpretação real do texto. A interpretação real do texto é que tudo aquilo que está na nossa mão está dominado. Quando você vai sair com o seu filho pequeno, você o segura pela mão. Então ele está controlado. Ele está guardado. Quando você guarda uma coisa na sua mão bem forte, dificilmente alguém pode tirá-la. E nas mãos de Deus é impossível. Eu tenho guardado na palma das minhas mãos. Sua busca por uma vida solitária, a sua busca por uma vida sem Deus é totalmente insensata, inconstante. É ignorância da nossa parte. Quando a gente tenta viver divorciado do desejo pela presença de Deus. Quando a gente procura desenvolver uma vida cristã domingueira. Olha para a sua vida hoje e diga: onde está a sua esperança?
Em quem eu e você estamos colocando a nossa esperança? Porque se concordamos que a nossa esperança está em Deus, por que não zelamos pela sua casa? Pela reunião que se celebra nesse local? Por que não valorizamos a sua presença? Por que não buscamos somente o último caso? Não devemos viver como se Deus existisse apenas no dia das nossas dificuldades. Que tipo de fé nós vamos celebrar? Procurando a Deus nos momentos mais difíceis. E a pergunta é, mais uma vez, se não tivéssemos momentos difíceis, Deus não seria uma necessidade para nós? Se não nos faltasse nada? Se não tivéssemos nenhuma dificuldade? E se não nos faltasse dinheiro? Se não nos faltasse saúde? Procuraríamos Deus ainda assim? Mas que não nos falte nada. É uma questão que você jamais poderemos resolver. Que a nossa dívida com o pecado, só Cristo pode resolver. Só Cristo de fato resolveu. E no final do versículo, no final do texto, Davi termina trazendo um pouco de calma ao nosso coração. Pelo verso 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O consolo que Davi nos traz agora no final desse texto é: se o nosso Deus está reinando, por que eu e você estamos tão abatidos? Se nós cremos que de fato nada foge do controle de Deus, por que eu e você estamos tão abatidos? Se eu e você cremos que nada foge do controle dele, por que normalmente eu e você perdemos tanto o controle? Talvez não seja exatamente em Deus que está a sua esperança. Talvez seja nas circunstâncias. Se as circunstâncias vão bem, então a gente está muito feliz e muito esperançoso, mas se as circunstâncias vão mal, seu coração consegue manter calma, alegria, certeza? Sem dúvida, há muitas notícias que têm o poder de nos afetar. Nós jamais podemos ser abalados porque nós temos uma certeza gravada no nosso coração de que Deus está no controle, guiando as nossas vidas. Olhe para trás e veja quantas coisas complexas, quantas coisas difíceis Deus já nos livrou. E sabemos que isso não foi a nossa atuação. Sabemos que isso não foi por conta dos nossos olhos azuis. Foi a atuação de Deus. Essa só serve para quem tem olho azul, né? Eu uso lente, porque eu gosto mais de caramelo. Castanho, não nem caramelo. Eu queria até que fosse caramelo. Veja, quantas coisas tão mais difíceis que nós já passamos. E nós costumeiramente esquecemos daquilo que Deus fez, de como Deus agiu. E não aprendemos essas lições nos nossos dias de hoje. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus nessa manhã. Por mais difícil que estejam as circunstâncias, por mais difíceis que estejam as circunstâncias, mantenha a sua esperança em Deus. Há muitos exemplos na Bíblia sobre pessoas que, em situações totalmente adversas, perderam tantas coisas, mas não perderam a consciência e a certeza do coração de que Deus estava reinando no controle. Lembro de Jó.
quantas perdas, quantas dificuldades, quantas provações. E a vida daquele homem nos ensina que Deus está guardando as nossas vidas. Veja, nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus exatamente quando as coisas não saem do nosso jeito. As pessoas querem manter confiança em Deus quando as coisas estão saindo do seu próprio jeito. E nós precisamos lembrar da verdade de que Ele é o nosso Senhor e não o contrário. Nós não estamos aqui fazendo planos e dizendo para Deus: ó, Senhor, só falta o Senhor assinar, agora assina aí e resolve. Olha, Senhor, mais um plano que nós fizemos aqui, assina aí. Não é isso que fomos, não é assim a vida do cristão. Nós estamos orando para o plano de Deus que se concretizará na nossa vida. Não estamos convidando Deus para agir nos nossos planos. Somos nós que estamos vivendo os seus planos. Ele é o Senhor. Por isso Davi afirma ao final, independente da situação: pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Davi afirma e nós cremos que, independente da situação que nós estejamos vivendo, nós sabemos que nós ainda louvaremos a Ele por essa situação. Porque nós sabemos do nosso fim. Nós sabemos que o nosso fim está guardado em Deus. Nosso fim não é alguma bênção que nós esperamos ou algum recurso financeiro que desejamos. O nosso fim está na glória de Deus, na glória do Pai. Sabemos que o nosso fim está guardado em Deus por meio de Cristo Jesus. Não podemos tentar viver a nossa vida longe de toda fonte de esperança. Se a nossa vida está guardada nele, nós podemos ter mais esperança. E ao desejarmos a sua presença, nós somos capazes de conjugar os anseios do nosso coração com a vontade de Deus. É uma balança difícil. É muito difícil controlar o nosso coração. Mas somente quando de fato desejamos e o buscamos, é possível equilibrar essas duas equações, fazendo que todas as vezes nosso coração se volte para a vontade de Deus. Então a nossa esperança é renovada, quando sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele está agindo. Deus tem compromisso, meus irmãos, com a nossa salvação. Nem com a nossa felicidade, nem com o nosso salário, nem com a nossa saúde. Deus tem compromisso com a nossa salvação e nós cremos que a nossa salvação está guardada em Cristo Jesus, independente do que aconteça. Nossa vida está nele. Fomos comprados por Ele. Nós cremos que Ele está levando a nossa vida para Ele. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus nas nossas vidas se cumprirá. Renove a sua esperança. Mantenha uma busca constante por Deus na sua vida, para que não exatamente a sua vontade, mas a vontade de Deus seja adequada ao seu coração, para que o seu coração se adeque à vontade de Deus, para que o seu coração se submeta, seja subordinado à vontade de Deus. Se cremos que Deus está no controle, a nossa esperança pode ser renovada nessa manhã. Ao celebrarmos a ceia nessa manhã, nós faremos isso com a nossa esperança renovada, porque sabemos que Ele nos ama, Ele é aquele que nos perdoa, que nos lava, nos limpa, nos coloca de volta à vida. Você baixar sua cabeça, fechar seus olhos, quero orar com você. Depois nós oramos, nós vamos seguir a ceia, celebrar a ceia. Eu quero que você tenha esse tempo de identificar
identificar quais são as questões, quais são os momentos, porque você está tão distante muitas vezes de Deus. Identifique onde de fato está a sua esperança. Nós oramos a Ti, ó Pai. Gratos pelo Senhor, pedindo que a Tua paz nos alcance. Nos ajude a ter, ó Pai, cada vez mais a certeza de que de fato o Senhor está no controle das nossas vidas, então a nossa esperança pode ser renovada. A nossa esperança, Senhor, está colocada diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, pedimos perdão pelas vezes que tentamos viver a nossa vida distante da fonte de toda a esperança. Tenha misericórdia de nós, Pai. Guarda as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.